Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. País ainda tem mais de 100 pontos de interdição em rodovias. Palmeiras é campeão antecipado do Brasileirão e Corinthians garante vaga na Libertadores. Agora no Jornal da Record. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Pelo terceiro dia seguido, o Brasil registrou protestos contra o resultado da eleição presidencial. A Mariana Bispo atualiza a situação aqui em São Paulo. Oi, Mari, boa noite. Oi, Adriana, muito boa noite para você, a todos que nos acompanham. Neste momento, aqui em São Paulo, são 3 pontos de bloqueios total nas estradas. São eles: rodovia Professor Zé Firino, na altura da cidade de Arthur Nogueira, rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros, na região de Mogi Guaçu e também na altura da cidade de São João da Boa Vista. Eu falo da rodovia Castelo Branco, uma importante ligação entre a capital paulista e também o interior de São Paulo. Por aqui, como a gente pode observar, a situação é bem tranquila, trânsito funcionando normalmente, mas ainda há concentração de viaturas em alguns pontos estratégicos da rodovia, justamente para impedir que novos bloqueios sejam feitos por aqui. Os manifestantes se dispersaram, Adriana, por volta das 6h30 da noite de hoje, mas a gente lembra que a situação por aqui na rodovia Castelo Branco pela manhã e ao longo do dia, de hoje, foi bem tensa. Inclusive, a polícia militar precisou chamar a tropa de choque para dispersar os manifestantes que bloqueavam toda a via. A tropa de choque, inclusive, usou jatos de água e também bombas de efeito moral. A gente segue acompanhando toda a movimentação de manifestantes. Por aqui, então, a situação é tranquila e, recapitulando, em 3 pontos, 3 pontos do estado de São Paulo de estradas apresentam aí bloqueios totais. Eu volto com você. Obrigada, Mari. Qualquer novidade, chama a gente aqui. A gente segue o nosso giro de repórteres agora com a Virgínia Nalon, em Belo Horizonte. Virgínia, qual a situação nesse momento por aí? Boa noite. Oi, Adriana, boa noite para você. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Minas tem agora apenas um ponto de interdição. É na BR-364, em Frutal, na divisa com o estado de São Paulo. A situação agora é bem diferente da que a gente registrou ao longo do dia. Manifestantes se reuniram em frente à sede do comando da 4ª Região Militar, o que deixou o trânsito complicado nas proximidades. O grupo protestava contra o resultado das eleições e a Polícia Militar foi chamada para controlar a situação. Por falar em Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária informou que não há nenhum ponto de interdição nas rodovias estaduais mineiras. Adriana. Obrigada, Virgínia. Ótima noite para você. A Polícia Rodoviária Federal atualizou há pouco os dados sobre as manifestações nas rodovias. Então, vamos até Brasília para saber os detalhes com o Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Oi, Adriana, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, segundo o último levantamento, esse último balanço que foi feito pela PRF, as manifestações em rodovias, elas ainda acontecem em 12 estados. No total, esses números que foram apontados aí pela PRF são 89 pontos de interdições parciais e 17 bloqueios totais. Até agora, 776 manifestações foram interrompidas. Bom, e o Ministério Público Federal, ele pediu à Polícia Federal, em regime de urgência, a abertura de investigação contra o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques. O pedido para que sejam investigadas as condutas adotadas desde o dia 30 de outubro, data do segundo turno. O Ministério Público quer saber se houve ato contra o Estado Democrático de Direito e se ele cometeu o crime de prevaricação. Bom, e à noite o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais em que ele fala da importância das manifestações. No entanto, Adriana, ele pediu o imediato desbloqueio das principais rodovias do país. Adriana.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou reajustes para as distribuidoras de Roraima, Amazonas e do Distrito Federal. Os novos valores já estão em vigor. O maior aumento foi em Roraima, 26,5% para os consumidores residenciais. Segundo a ANEEL, os reajustes foram necessários por causa de encargos do setor, além dos custos com aquisição e com transporte de energia. O governo japonês alertou a população sobre o risco de mísseis disparados pela Coreia do Norte. Houve novos lançamentos nesta quarta-feira, o que aumentou a tensão na região. De lá, a correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações. Os alarmes soaram já na manhã desta quinta-feira no Japão. O Departamento de Defesa informou que o míssil norte-coreano tinha sobrevoado o país, disparando alertas em 3 províncias. Até o sistema de trem-bala foi interrompido temporariamente. Mas depois o governo corrigiu a informação, afirmando que o projétil tinha caído no mar. Já segundo a Guarda Costeira japonesa, foram feitos pelo menos 3 disparos de mísseis. Todo o tráfego marítimo próximo ao Japão está em alerta máximo. Os governos do Japão e da Coreia do Sul condenaram os lançamentos feitos pela Coreia do Norte. De Tóquio, Silvia Kikuchi. A Justiça dos Estados Unidos condenou à prisão perpétua o atirador que matou 17 pessoas numa escola da Flórida em 2018. A decisão foi anunciada depois que o júri não chegou a um consenso sobre a pena de morte para o acusado. Nicholas Cruz, de 24 anos, assassinou 14 alunos e 3 funcionários de uma escola na cidade de Parkland. Ele invadiu as salas com um fuzil e disparou durante 6 minutos. O furacão Lisa passou por Belize, no Caribe, e agora ameaça a Guatemala e o México. A tempestade é de categoria 1 numa escala que vai até 5. Ainda assim, o governo da ilha caribenha declarou estado de alerta para todo o litoral. Escolas foram fechadas e abrigos foram montados. Agora, o furacão segue em direção aos países da América Central, com ventos de mais de 100 km por hora. A expectativa é que o Lisa chegue no México como uma tempestade tropical. Futebol. O América de Minas Gerais venceu o Internacional em jogo que valeu o título do Brasileirão para o Palmeiras. O Internacional precisava vencer para manter chances matemáticas de ser campeão. Mas Alê fez o único gol da partida e frustrou os planos do Colorado. Com a derrota, o Inter não consegue mais alcançar o Palmeiras. O Palmeiras entrou em campo já como campeão para jogar contra o Fortaleza. E com a vitória na partida, a festa, claro, ficou ainda mais bonita. A comemoração começou ainda no centro de treinamento, com atletas e comissão técnica assistindo à derrota do Internacional para o América. No jogo, logo aos 14 minutos, Rony recebeu o passe em profundidade e fez Palmeiras 1-0. Mais um passe longo do Palmeiras e dessa vez Dudu encobriu o goleiro. Depois da jogada pela direita, a bola passou por todo mundo na área, menos por Rony. E o jovem Hendrick, de apenas 16 anos, transformou a vitória em goleada. Palmeiras 4, Fortaleza 0. E muita comemoração para a equipe 11 vezes campeã brasileira. Outro destaque da rodada foi a partida entre Flamengo e Corinthians. O alvinegro paulista venceu por 2-1 no Maracanã e garantiu vaga na Libertadores do ano que vem. Nova York se prepara para a volta da principal maratona da cidade depois de 2 anos de restrições por causa da pandemia. Segundo a organização, o evento deste ano terá capacidade máxima. Isso porque a edição do ano passado contou com menos participantes. Cerca de 50 mil atletas vão correr pelos principais bairros de Nova York no próximo domingo. Esse foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite.